Bom, esse evento que acontece aqui hoje é um encontro de saberes e ele faz parte de um evento maior que chama Diálogos da Cultura Oceânica. Esse evento maior, Diálogos da Cultura Oceânica, é um evento promovido pela Unesco e a realização aqui no Brasil ficou a cargo de um programa de extensão que chama Maré de Ciência, que é vinculado ao Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo. Então a gente tem essa série de eventos que vai acontecer ao redor do mundo, encabeçados aí pela Unesco, e essa etapa aqui no Brasil está sendo organizada por essa iniciativa da Unifesp. E esse evento ele surge da Década do Oceano, declarada pela ONU, que vai de 2021 até 2030. São 10 anos para se discutir com toda a sociedade, com todas as figuras, né, políticas, empresas, sociedade civil, universidades, escolas, todas essas pessoas juntas para discutir que mudanças nós precisamos para o oceano que nós queremos. E por que o oceano? Porque, enfim, o oceano ele conecta a todos nós, todos os continentes, ele regula o clima, ele fornece alimento. Então, o oceano é fundamental para a existência de todos os seres vivos, mesmo aqueles que estão no continente. Então, a gente tem essa dedicação nessa década para tentar primeiro, identificar os nossos maiores desafios, os nossos maiores problemas, e a gente quer propor soluções e botar em prática até o fim dessa década. E dentro desse evento, então, a gente tem essa sessão que é o Encontro de Saberes, que é justamente para tentar fazer convergir aquele conhecimento que existe na ciência e o conhecimento que existe nos povos tradicionais. E isso é muito importante e tem sido colocado como um dos desafios internacionais para essa década, que é como que a gente junta esses conhecimentos? Porque existe muito conhecimento nos povos tradicionais, é só a gente pensar que esses povos existem há milhares de anos. Então, é um acumulado de conhecimentos práticos que permite que eles sobrevivam há muito tempo. E, ao mesmo tempo, a gente tem a ciência com toda a tecnologia também avançando nesses campos. E por que não juntar, né? Eu acho que todo conhecimento ele é válido. E quando a gente agrega um conhecimento ao outro, todo mundo ganha. Então, nossa proposta aqui hoje, mais do que chegar num ponto final, é dar um ponto de partida. É a gente colocar essas diversas sabedorias para conversar. Porque quando a gente coloca essas sabedorias para conversar, a gente vê que o que parecia muito distante, na verdade é muito próximo, e o que faltava era um encontro. Então a gente percebe que os efeitos, por exemplo, das mudanças climáticas que as comunidades tradicionais percebem, são os mesmos eventos que a ciência descreve. Então, por exemplo, alternância entre eventos extremos, secas extremas, cheias extremas, inundações, que a gente tem visto na mídia, assim, exaustivamente nos últimos anos, né? Recorde de temperatura no Canadá, seca no Brasil, enchente na Amazônia. Isso já era previsto pela ciência, é registrado pela ciência e também é registrado por esses povos tradicionais. Então, o nosso desafio hoje é pôr essas pessoas para conversar, para tirar o máximo proveito desses dois conhecimentos. Eu entrei na organização do evento maior com a missão justamente de criar uma programação de diversidade cultural. E aí eu procurei a equipe do SESC, que eu já sabia que era engajada com isso, e a gente começou a amadurecer o que seria esse encontro, né? Eu trouxe para eles só uma ideia muito ampla, assim, olha, eu queria colocar cientistas e lideranças de comunidades tradicionais para conversar e para a gente ver o que sai, né? Então eu, como cientista, professor da Universidade Federal de São Paulo, estava querendo criar essa aproximação. E o caminho que a gente escolheu foi essa roda de conversa. Depois de pensar em muitos formatos, né, a gente chegou nesse caminho de uma roda de conversa, que seria um ambiente de troca mesmo, né? E meu papel, eu sou cientista do clima, eu estudo as mudanças climáticas, principalmente nessa perspectiva do passado. E era justamente essa ideia de procurar essas pessoas que a gente entendesse que iam conseguir conversar, porque realmente, né, num primeiro momento, é diferente, é distante, você vê que os dois lados ficam um pouco desconfiados, porque é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? Então, dentro dessa semana que uniu aí vários aspectos, eu fiquei responsável por essa parte de pôr essas pessoas para conversar, né? E aí a gente construiu tudo isso aqui com a equipe do SESC, que fez um trabalho incrível, né? Que trouxe também essas lideranças que já tinham os contatos.
E a partir daí a gente constrói essa conversa. Eu tenho uma expectativa grande para esse evento, que é justamente começar essa conversa. E eu espero que a partir daqui, esses contatos que se estabelecem, essas pessoas que se conhecem, que se reconhecem um na fala do outro, que a gente vê muito isso, né? Que de repente a liderança indígena está falando a mesma coisa em outras palavras do que o cientista está falando, que é super especialista no clima. E você fala, poxa, por que a gente não conversa mais? Então minha expectativa é que a gente consiga manter esse diálogo, que isso seja só o começo. Hoje eu vejo uma confluência muito grande entre esses saberes e acho que uma forma de enxergar isso é que se a gente pensar que, no fundo, no fim das contas, a gente está olhando para a natureza e aprendendo com ela. A ciência vai fazer isso com equipamentos sofisticados, com tecnologia, e os povos tradicionais fazem com a sensibilidade, com a vivência, com a percepção que eles têm de um canto de um pássaro, de um formato de uma nuvem. Mas tudo isso é conhecimento, e é um conhecimento que vem da natureza. Então, a gente só está olhando com um filtro diferente, mas a gente está olhando para a mesma coisa, e o que é mais legal é que a gente está chegando nas mesmas conclusões. Então, eu acho que um lado reforça o outro, e os dois estão falando a mesma coisa, que é urgente, que a gente precisa agir, e que, sim, é agora, né? E essa mensagem vem dos dois lados. Então, eu vejo que existe muita correspondência entre essas duas formas de conhecer o mundo.